Olá pessoal, bem-vindos ao RH Público Consultor Orivaldo. Hoje nós vamos falar sobre IA generativa. A IA generativa ela pode auxiliar os profissionais a realizar tarefas desconhecidas com mais rapidez, mas não elimina a diferença de desempenho entre novatos e especialistas. Lendo alguns artigos e analisando pesquisas realizadas, que inclusive eu vou deixar o link aí na descrição, tá, dessa pesquisa, podemos inferir que o uso da IA generativa no trabalho tem resultados diferentes para cada tipo de tarefa, como redação, que pode ser de projeto, de leis ou mesmo redação jornalística ou publicitária. Os especialistas, sem o auxílio da IA, tiveram melhor resultado do que novatos com o auxílio da IA. Tá? Por que a IA generativa melhorou o desempenho em uma tarefa mais do que na outra? Parece que quanto mais distante os trabalhadores estavam do conhecimento necessário para uma tarefa, menos provável era que tivesse um desempenho tão bom quanto outros trabalhadores com experiência relevante, mesmo com a assistência da IA. Os não especialistas que utilizavam a IA tiveram um desempenho melhor na conceituação, pois isso exigia menos experiência do que a redação. As pessoas precisavam apenas entender se um tópico proposto era adequado. Escrever, no entanto, envolvia saber como transmitir a mensagem desejada na linguagem correta. Podemos utilizar a seguinte metáfora para ilustrar essa distinção. Conceituar é como imaginar correr uma maratona. Tá? Então, eu vou fazer um conceito. Como eu corro uma maratona. Tá? Mas escrever é como realmente correr. O que exige um nível de especialização completamente diferente. Ou seja, eu posso escrever sobre maratona, mesmo sem ter nunca ter corrido uma maratona, né? Mas eu não vou conseguir correr uma maratona sem o treinamento, sem o preparo físico, sem a condição correta de atleta. E a especialização é o que permitiu aos seres humanos trabalhar de forma mais eficaz com as ferramentas de IA. Os especialistas compreenderam a linguagem geral utilizada pelos redatores e possuíam conhecimento suficiente na área para refinar o conteúdo produzido pela IA generativa. No entanto, os especialistas em tecnologia com trabalho sem relação com redação, não conseguiram utilizar ou aprimorar de forma eficaz as sugestões da IA. Eles não possuíam a intuição e o conhecimento necessários para tomar boas decisões sobre quais termos que manter e quais termos que descartar. Assim, podemos chamar de barreira da IA o limite de quanto a IA generativa pode ajudar as pessoas a realizar tarefas fora de sua área de especialização. Será que eu, sem conhecer nada de biologia, eu consigo, meramente usando a inteligência artificial, fazer algum tipo de aula sobre biologia? Com certeza não. Tá? A vivência, a especialização, a experiência na área é fundamental para que a gente tenha um bom resultado nos nossos trabalhos. Tá? E até em outras áreas também, não dá para comparar coisas que não são comparáveis. Tá? Essa descoberta tem implicações sobre como as organizações implementam ferramentas de IA generativa. Ela desafia a suposição de que a tecnologia pode nivelar as hierarquias de habilidades e permitir o que chamamos de fluidez universal de tarefas. Olha, gente, na minha opinião, isso não existe. Tá? Eu tenho experiência de mais de 40 anos na área de recursos humanos e eu não vejo que exista alguém que seja bom em tudo. Isso daí é algo que, na minha
na minha concepção, é inimaginável. Tá? Em vez disso, afirmamos que a eficácia da IA generativa depende da distância de especialização entre o usuário e o domínio da tarefa, e argumentam que a barreira da IA é relevante além do contexto de escritores e especialistas em tecnologia. Assim, existem duas práticas recomendadas para combinar a IA generativa com funcionários de diversos níveis de especialização. Primeiro, não superestime as capacidades da IA generativa. É fundamental que os servidores tenham um conhecimento geral e alguma experiência na área em que estão aplicando a IA, que deve ser abrangente o suficiente para permitir que avaliem e aprimorem o trabalho gerado pela IA generativa. Bem, isso é fundamental, até mesmo que a gente tem visto, por exemplo, várias notícias, várias informações de pessoas que utilizaram a IA e falaram bobagem. Tá? Esses dias mesmo tinha uma matéria sobre a questão de uma petição no judiciário feita com IA, e a IA, diante da dificuldade, inventou jurisprudência. Então, isso é um problema. Agora, se a pessoa não tem experiência, ela aceita aquilo como verdade, quando não é uma verdade. É uma mentira que foi reproduzida para resolver um problema. Tá? E isso pode, sim, causar algum tipo de dificuldade. Tá? Durante um estudo de redação, muitos tecnólogos simplesmente copiaram e colaram as sugestões da IA generativa nos artigos, pois não possuíam o discernimento necessário para ajustar e integrar a linguagem. Assim, podemos concluir que a IA não é uma solução mágica para tudo no trabalho, se não for capaz de automatizar totalmente as tarefas. Quando a IA não consegue fazer o trabalho sozinha e substituir o especialista, ela ajuda algumas pessoas a diminuir a diferença entre elas e os especialistas, mas apenas em determinadas situações e quando as condições são adequadas. Não é uma solução única. Tá? Eu posso usar a IA? Devo usar a IA, porque toda ferramenta tecnológica deve ser utilizada. Mas isso não quer dizer que eu possa usar ela de uma maneira total e única, sem nenhum tipo de supervisão. Tá? Reavalie a forma como o trabalho é realizado. Considere como sua organização precisa mudar quando os servidores começarem a usar a IA generativa de maneira eficaz. Para obter o máximo valor dela, a organização pode precisar alterar processos de trabalho, abordagens de tomada de decisão e as formas como as equipes trabalham juntas. Tá? As ferramentas de IA generativa podem até mesmo confundir os cargos em áreas relacionadas. Tá? Eu sou um profissional da área de recursos humanos e departamento pessoal. São áreas afins? Até são, mas existem diferenças de abordagem. Quem é um profissional de RH, ele tem alguma dificuldade na hora de usar a questão do departamento pessoal. Então, por exemplo, com a IA, talvez haja uma convergência maior sobre isso. Só que aí implica o quê? Um novo desenho desses cargos. Não dá para você ter o mesmo cargo com a incidência de uma informação entre os dois, tá? Entre as duas tarefas, tá? No entanto, utilizá-la para preencher lacunas maiores é muito mais difícil, pois esses cargos estão vinculados a diferentes áreas de especialização, orçamentos e estrutura de poder. Criar cargos mais amplos e flexíveis pode ajudar a superar esse desafio, mas essa mudança requer alterações estruturais e culturais. Olha, realmente, uma coisa que a gente pode e deve fazer é criar, dentro das possibilidades, cargos, empregos que sejam amplos, ou seja, com uma gama maior de flexibilidade na hora do trabalho. Tá? Entendemos que a integração da IA generativa aos fluxos de trabalho não pode desconsiderar o contexto humano, ou seja, quem está utilizando, o que essas pessoas sabem,
quão bem elas interpretam e refinam os resultados da IA. E uma última questão, mas não menos importante: a IA tem limites. A especialização é irreplicável, nenhuma tecnologia pode substituí-la totalmente. Ou seja, nós ainda temos a necessidade dos especialistas. Não dá para a gente delegar a uma ferramenta tecnológica a especialização de pessoas que trabalham já há algum tempo nas áreas de atuação. Tá? Bem, para que vocês tenham informações completas e detalhadas sobre os procedimentos e informações necessárias sobre recursos humanos e gestão pública para o órgão público que participam, disponibilizamos consultorias, assessorias e cursos que podem ser realizados nos formatos presencial ou online ao vivo e também no seu local de trabalho. O link para o sítio do IBRAP para informações e inscrições está na descrição deste vídeo. Muito obrigado por assistir ao nosso programa e até o nosso próximo vídeo.